Olá, bom dia, primeiro ano. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que tenham passado uma semana maravilhosa. Bom, e hoje nós vamos aí usar um pouquinho de técnicas e habilidades artísticas, tá bom? Então, o que que nós vamos usar hoje? O caderno ou folha de sulfite. Então, já separa aí para a gente começar a atividade de hoje. Hoje a gente vai trabalhar aí com perspectiva, luz e sombra, tá bom? E no final nós vamos compor aí um desenho utilizando esta técnica, ok? Vou compartilhar aí o slide. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre perspectiva. O que que a gente vai estudar aí? Um pouquinho das técnicas que nós já aprendemos aí no decorrer desses meses, tá bom? Então, hoje a gente vai brincar um pouquinho com as linhas, com as formas, com a sombra. Então, a gente vai usar hoje muita luz e sombra. E a aula de hoje é sobre perspectiva. Então, vamos lá. O que a gente sabe de perspectiva? Então, é um modo de representar objetos com volume e paisagem com profundidade em uma superfície plana. Os objetos parecem menores à medida que se afastam da vista do observador. No desenho abaixo, observe que à medida que as margens do lago se afastam dos nossos olhos, são apresentados cada vez menores, até se encontrarem em um ponto lá longe. Então vamos pensar. Para quem já estudou comigo aí, a gente já estudou perspectiva em outras séries. E eu lembro que eu sempre dou o exemplo assim: se você estiver na porta do colégio e olhar para a direita ou para a esquerda, o que vai acontecer com os objetos, com as imagens que estão próximas a você? Então, aí a gente chega à conclusão que elas ficam um pouco maiores. E aquelas que estão lá no final da rua, como é que a gente percebe isso? Ah, elas têm volume menor, são menores. E é isso que a gente vai, então, trabalhar hoje, tá bom? Para quem entrou agora, se conectou agora, bom dia! E nós vamos precisar hoje do caderno de desenho ou de uma folha aí de sulfite. Então, quem já se conectou, copia aí o tema da aula, perspectiva. Vamos lá, quem quiser tirar print dessa folha aí, tira, porque tem que ter no caderno registro. Então, perspectiva é o modo de representar objetos com volume e paisagem com profundidade em uma superfície plana. Tira print aí, gente. Anota aí que esse conteúdo é importante. Nós vamos estudar, observar isso futuramente também na arte barroca, tá bom? Essa perspectiva. Vimos um pouquinho aí já na arte renascentista, mas vai ter foco maior na arte barroca, tá bom? Então, vamos lá. Daí, para a gente fazer esse desenho, nós vamos precisar de alguns pontos chaves, como a linha do horizonte, que é quando você está na praia e olha para o mar. Você tem a impressão de que o mar e o céu se encontram. Essa é uma linha imaginária de encontro entre céu e mar. Por exemplo, é chamada de linha do horizonte. Então, quando a gente vai fazer um desenho em perspectiva, a gente faz uma linha no meio da folha. E essa é a linha do horizonte. Na figura abaixo, você perceberá melhor a linha do horizonte e o ponto de fuga, dando a você a noção do que seja perspectiva. Então, presta atenção nesse desenho abaixo. Eles representaram uma praia, mas sempre saindo do mesmo ponto. E aí nós temos essas linhas que são chamadas linhas convergentes, que todas são direcionadas para o mesmo ponto. E aqui nós temos a linha do horizonte. Nós também podemos utilizar a perspectiva nas letras, como você verá no exemplo abaixo. Com essas letras, você poderá fazer cartaz, capa de trabalho, entre outros. Então, vamos lá, primeiro ano, vamos exercitar.
eu quero que vocês agora, no caderno de desenho ou na folha, façam a letra do nome de vocês, só que vai escrever só a primeira letra em forma, tá bom? Vamos lá, letra mais fácil. Vou pegar a minha aqui, que eu já fiz para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Olha lá, eu fiz a letra E. E o que vocês vão fazer? Vão fazer a letra de forma, de preferência usando a régua, tá bom? E vão colocar um pontinho aí, distante e mais acima. Depois que vocês fizerem isso, a letra de forma e o ponto acima, vocês vão puxar linhas que vão representar as linhas convergentes para dar essa noção de perspectiva. Então, ó, fiz um pontinho e com a régua eu puxei todos os pontos, ó. Ok? Essa aqui pontilhada eu coloquei só para vocês perceberem, porque eu liguei ela lá embaixo, ó. Ok? Então, coloca aí. Yasmin, Giovana, Maria Luísa, a primeira letra do nome de vocês, tá bom, gente? Eduardo, Andrei, Rauan. Ó, o tio Luciano tá aí hoje. Vamos lá. Então, todo mundo vai fazer aí o desenho em perspectiva da letra do seu nome. Então, a professora, não vai dar tempo de fazer agora. Não tem problema. O que vocês vão fazer? Faz a letra de forma, já deixa o pontinho aqui do lado, depois vocês vão puxando essas linhas convergentes, tá bom? Então, vamos lá. Se tiver dúvida, manda no bate-papo, e aí nós vamos juntas tirando essas dúvidas. Ok? Estamos trabalhando hoje com perspectiva. Eu percebi que alguns se conectaram agora. Então, no caderno tem que fazer a letra do seu nome, um pontinho de fuga, e aí a gente vai ligar as linhas. Ok? Bom, como vocês vão fazendo, né, com calma, deixa aí de lado e vamos continuar. Eu iria fazer mais um exercício, que aí tem que copiar no caderno essas duas palavras e dar essa noção de perspectiva. Mas eu achei melhor vocês fazerem só com a letra inicial no nome de vocês, para a gente ganhar um tempinho, tá bom? Bom, e como que é essa técnica de sombreamento? Nós aprendemos, acho que desde o 6º ano, essas técnicas. Então, o que é o sombreamento? Então, é distribuir no desenho a luz e a sombra que incidem sobre o objeto, podendo indicar a luminosidade no objeto. Deixamos mais clara as partes que recebem luz e mais escura as que não estão voltadas para a claridade. Com essa técnica, obtemos ótimos efeitos, além de realçar e dar mais beleza ao desenho. Então, vamos pensar, gente. Quando nós vamos criar um desenho que tem sombra e luz, nós temos que pensar numa fonte de luz. E aí a gente sabe que tem a natural e que tem a artificial, certo? Quando a gente coloca a fonte de luz direcionada para um objeto, o que acontece com o que está direcionado para a fonte de luz? Não dá um efeito de luminosidade? E o que está ao contrário, ele fica sombreado, certo? Então, vamos lá. Nós temos aí, ó, a luz e a sombra, que são elementos fundamentais da linguagem visual. Com elas, podemos criar no desenho, na pintura e escultura belíssimos efeitos, como o de dilatação do espaço, o de profundidade, o de valorização da parte mais iluminada. Podemos também variar o significado das imagens, criando efeitos dramáticos, irônicos, grotescos e poéticos. E aí nós temos aqui, ó, o desenho. Nós percebemos que aqui está mais iluminado, aqui nós temos a sombra própria, ó, porque está no objeto, e ainda temos uma sombra projetada, que está saindo do objeto.
Então, todo objeto não transparente exposto à luz determina uma sombra. Vamos estudar cada elemento importante da luz e da sombra, começando pela luz, que pode ser, então, natural ou artificial. Nós sabemos que a natural não sofre intervenção do homem e que a artificial sofreu algum tipo de intervenção. E aí, a fonte natural, a gente sempre cita o sol. Então, luz natural é quando o objeto recebe luz do sol. Luz artificial é quando o objeto recebe luz de maneira artificial. Exemplo, uma lâmpada, uma vela, uma lanterna. E aí nós temos aí a fonte de luz, um objeto e a sombra que está sendo projetada. Então, você poderá observar que quando um foco luminoso natural ou artificial emite seus raios sobre um objeto, esses se apresentará com uma zona iluminada e outra sombreada. O objeto, então, ele projeta sobre o chão ou sobre outros objetos próximos a sombra de si próprio. Então, vamos pensar aí. Se eu pego uma fonte, ó, peguei o celular. Se eu pego uma fonte artificial, vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha lanterna. Se eu pegar a minha lanterna e eu colocar sobre um objeto, o objeto, o lado que ele recebe aí a luz, fica iluminado e ao contrário ele fica sombreado. Se eu projetar essa luz, então olha lá, se eu projetar, eu consigo verificar uma sombra próxima. Essa é a sombra projetada, está além do objeto, ok? Deu para perceber? E assim, a gente faz o efeito de perspectiva no nosso desenho, usando aí a luz e a sombra. Deixa eu desligar a lanterna. Bom, sabendo disso, nós temos a sombra, que é a parte que está privada de luz. Iluminar um objeto, então, é banhado de luz, como eu mostrei. Temos a sombra própria e a sombra projetada. Sombra própria é que está no próprio objeto e aparece sempre que ele esteja voltado para um ponto de luz. Então, se a luz está aqui, o lado que está virado para ele fica iluminado. O lado contrário fica sombreado. Além disso, nós temos a sombra projetada, é a que aparece fora do objeto, decorre do mesmo ponto de luz que, incidindo sobre o objeto, forma a sombra própria. Então, presta atenção, quando a gente passa à noite nas ruas, próximo a um poste de iluminação, o que a gente percebe? Às vezes dá a impressão que a nossa sombra está à frente, está projetada à frente, está projetada atrás, ou às vezes dá a impressão que nós estamos pisando nela, certo? Então, isso depende da direção que está a fonte de luz. E aqui nós estamos observando, olha lá, a sombra projetada, porque está fora do objeto. Aí nós temos um exemplo do desenho pronto, que seria a fonte de luz, a área iluminada, a sombra própria e a sombra projetada. E nós temos aí as maneiras pelas quais nós podemos dar este efeito. Então, existem muitas maneiras e técnicas para produzir sombras nos desenhos. Todas essas técnicas nós já estudamos, né? Desde lá do ensino fundamental 2, sexto ano. Então, a maneira de se produzir esses efeitos são chamados de faturas. Nós temos aí o esfumado, o esbatido, o pontilhado, os rachurados e os chapados.
E o que é importante a gente saber aí? Nós vamos já fazer a nossa escala. Então, para fazer essa escala, a gente precisa entender aí um pouquinho o processo. Para o exercício de escala tonal, você pode iniciar do claro para o escuro, ou vice-versa, como no exemplo ao lado. No entanto, quando for sombrear qualquer desenho, deve-se sempre se iniciar com tons claros, seja com lápis grafite ou lápis de cor. Em resumo, se inicia sempre de onde vem a luz. E aqui, ó, do claro para o escuro, tá bom? E nós temos aí o que quer dizer cada um. O esfumado é o que tem o efeito de fumaça. A gente faz, a maioria já faz esse, né? Que a gente faz o desenho a lápis, depois a gente esfrega o dedo, ou um algodãozinho, ou o papel, ou o esfuminho no grafite do desenho. E aqui o que é o esfuminho, ó? Presta atenção aí. Papel, cotonete, o esfuminho é como se fosse uma caneta, só que não tem ponta e a gente vai espalhando. Pincel, o dedo. Além disso, nós temos o esbatido, que é o simples deslizar do lápis pelo papel, criando áreas mais escuras. E aí a gente não pode esquecer, hein? Quando a gente fala de sombreado, ok, pode sim, Rawan. Ó, quando a gente fala aí desse esbatido, lembra quando a gente vai fazer o sombreado, a gente não usa ponta, a gente deita o lápis, põe o dedo por cima para usar uma parte maior do grafite. Então, esse é o segredo. E aí a gente continua. Nós temos aí o pontilhado, que são pontos criados com lápis para criar áreas mais claras, quando são dispersos, e áreas mais escuras, quando são aglomerados. Essas técnicas nós já fizemos, lembra o pontilhismo? Nós também fizemos as rachuras. Eu acredito que no 7º ano vocês fizeram, que são riscos e tramas de linhas que criam efeitos de áreas mais claras quando afastadas e escuras quando são bem próximas. E aí usam vários riscos na diagonal. Vamos lá. Fora isso, nós temos o chapado, que é o efeito contrastante de áreas escuras com áreas claras. Não existe meios tons nesse caso, ó, preto e o branco mesmo. Agora, esse aqui nós vamos fazer, gente. Então, eu quero que vocês peguem aí uma folha. Pode usar uma outra folha do caderno, tá bom? Vocês vão fazer aí 5 quadrados. Então, façam aí 5 quadrados. E nós vamos ter que fazer a técnica, uma técnica em cada quadradinho. Deixa eu pegar minha folha aqui para estar fazendo junto com vocês. Vamos lá. Olha lá. Vocês terão que fazer dessa forma, tá bom? 5 quadradinhos. E nós vamos fazer essa técnica de sombreamento. O esbatido, o esfumado, as rachuras, o pontilhado e o chapado. Então, vamos lembrar aí, o esbatido é só fazer o desenho, deitar o lápis e sombrear normalmente. O esfumado, vocês vão passar o dedinho depois que vocês desenharem, passa o dedo ou passa um algodão para espalhar, ficar o efeito de fumaça. As rachuras, vocês vão ter que usar várias linhas, ok? O pontilhado, vão fazer vários pontinhos, só que uns vocês vão fazer mais afastado e depois vai fazer vários bem pertinho, para ficar o aglomerado, que aí fica mais escuro. E o chapado, vamos usar aí o preto e o branco. Ok? Então, façam aí. Vou dar uns minutinhos para vocês poderem fazer o quadradinho. Ou então, tira print para depois fazer com tempo, com calma. Ok?
Então, tira print aí desse, nós vamos usar, principalmente depois, quando a gente começar a falar aí de arte barroca, a gente precisa saber essa técnica. E nós já estamos recordando, que isso eu já dei para vocês. Feito isso, então, são 5 quadradinhos. Tiraram o print, gente? Então, vamos lá. Nós vamos fazer, além desse, a variação tonal de fatura, que é o degradê. Então, vocês vão fazer uma reta aí, e vocês vão depois começar com a intensidade. Vai do claro até o escuro, ou do escuro até o claro, o que vocês acharem melhor. E vice-versa, tá bom? Isso eu preciso que vocês façam. É a variação tonal de fatura. E aqui, as várias técnicas de sombreamento. Tira print aí para vocês poderem estar fazendo. Professora, qual medida? Ah, pode fazer com 15 centímetros, já tá bom. Tá bom? Ó, 15 centímetros é um tamanho bom. E pode usar a largura da régua mesmo, que facilita. Para isso, o que a gente precisa para fazer a técnica de luz e sombra, de sombreamento? Lápis próprios, né? Eu já volto na técnica, só um minutinho, tá, Juliana? Deixa eu terminar aqui a linha de raciocínio. Então, olha lá, a gente tem diferentes lápis. Alguns servem para desenhar, que fica mais claro, e outros para sombrear, que são esses mais escuros. Ok? O esbatido, gente, é quando a gente desenha. Só desenhou e sombreou com lápis. Não precisa passar o dedo nem nada, é só o sombreado feito com lápis. Tá bom, Juliana? Então, vamos lembrar. Esfumado, pinta, sombreia e passa o dedo. Esbatido, só sombreia do claro ao escuro e deixa. Pontilhado, usa os pontinhos. Rachurado, usa linhas. E o chapado vai fazer uma parte bem escura e o outro vai deixar em branco. Ok? Ó. Isso mesmo, Juliana. Qualquer dúvida, vai perguntando, que aí eu vou ajudando. E aí nós temos aí tipos de lápis. Alguns têm o grafite mais macio, médio, duro. Cada um tem uma finalidade. Aqui nós temos a forma que eles são classificados em HB, B, tá bom? Que é do mais duro ao médio e macio. E nós vamos pensar qual lápis usar. Então, se vocês estão fazendo um desenho em sala de aula, a gente usa o material que tem. Então, usa o lápis de lição comum. Mas para quem é profissional ou está aprendendo a desenhar, a escolha é muito pessoal, mas dá para estabelecermos um quase padrão. Nós temos, ó, alguns que servem para desenhar, outros servem para sombrear, e aí depende do projeto que você está desenvolvendo, tá bom? Eu vou usar HB, eu vou usar B, eu vou usar 4B, eu vou sombrear, eu vou só desenhar, é só um esboço. Então, eu tenho alguns que o grafite é bem clarinho e outros que o grafite é muito escuro. Renato, qual que você quer que eu volte? Marca aí que eu volto depois. Eu vou dando continuidade e depois eu volto. E aqui nós temos a escala, ó, do escuro para o claro. Exemplos de desenho em que nós usamos a técnica do sombreado. Aí nós temos desenhos feitos com a técnica do sombreado. Aqui pintura também, com e sem a luz, ó. Aqui sem o efeito de luz e sombra. Já volto, tá, Renato? Eu deixo lá para vocês, só um minutinho. Aqui, ó, sem o sombreado. Aqui, começou a fazer a luminosidade
o sombreado, e aqui a gente tem até a sombra projetada. Nós temos também em obras de arte esse efeito, como a Mona Lisa, olha lá, ele usou um pouquinho de técnica de luz e sombra. Eu vou dar continuidade e depois eu volto lá, tá, gente? Nós temos aí a iluminação, que é importante aprender que a iluminação poderá ter até 5 partes. Nós temos o brilho, ou seja, a área que não será pintada, representando a área de maior concentração da luz. Nós temos o meio tom, nós temos a sombra, nós temos a luz refletida e a sombra projetada, como eu projetei aqui na parede. E aí nós temos exemplos disso. Então, o desenho com brilho, o meio tom, ó, porque ele saiu do escuro, aí passou para o intermediário até ficar totalmente iluminado, então ele ficou no meio tom. Nós temos a sombra própria, porque está no objeto, nós temos a sombra projetada e a luz refletida. E aí a gente fala do sombreamento, nós temos que criar o desenho, e aí a gente indica onde está a sombra, depois a gente coloca os tons, e por último a gente mistura o tom. E aí nós temos pinturas realistas, então muito mais do que representar o real e o belo, a arte realista tem um poder de comunicação singular. Com sua estética objetiva e abrangente, o artista consegue transmitir seus pensamentos e sua própria visão do mundo através de sua obra, e cada pessoa é impactada de maneira direta. Sua linguagem pode carregar inúmeros significados, sentimentos e experiências de vida através de cada pincelada e de cada detalhe. Então, observe aí a maçã, ó. Nem todo desenho precisará ter necessariamente 5 partes, porém não esqueça que luz e sombra é fundamental para dar volume e forma ao desenho. Então, nós temos aí uma atividade para completar, mas eu vou voltar um pouquinho, porque tem alguns alunos pedindo para relembrar aí algumas coisas. Então, prestem atenção aí. Vou de novo, só para recordar. Então, esfumado, gente, marca aí para não esquecer. É aquele que eu faço a sombra e aí eu passo o dedo. Marca aí, não esqueça. No outro, esbatido. É simples, deslizar o lápis pelo papel. Então, fez o desenho. Vira o lápis, gente, não põe ele em pé. Vira o lápis para ocupar uma área maior do grafite e vai fazer o sombreado, só isso, tá bom? Não passa o dedo, não passa nada, só faz a sombra, lembra que um lado fica iluminado, o outro vai ficar mais escuro. O pontilhado vai usar vários pontinhos, pode deixar uns mais distantes e outros bem próximos, para dar aí a noção de sombra. Aí nós temos as rachuras, que são vários riscos, ó. Pode usar os riscos na diagonal, que fica bem bacana. Aí faz uns bem próximo, outros mais distante, que dá esse efeito, ó. Então, nós temos aqui, ó, vários exemplos de rachuras. O chapado, que é o preto e o branco. Então, tá com lápis aí, grafite, faz bem escuro um lado e o outro deixa sem fazer nada. A gente precisa ver essa diferença do preto e do branco, tá bom? E aí, nós temos aí as faturas do lápis. Eu pedi para fazer 5 quadrados. Embaixo vai colocar o nome de cada técnica. Depois vocês vão aí fazendo essas técnicas. Tirar o print, ou pelo menos anotaram para fazer depois com calma. Vamos lá. O meu aqui eu já adiantei para ficar mais fácil, fiz na mesma folha, ó.
as faturas do lápis para me saber as várias técnicas e já fiz aqui, ó, essa régua em degradê, do escuro ao claro. A medida que eu usei aqui, deixa eu ver, usei 20 centímetros, 20 por 3, ó, a minha régua tem 20 por 3, tá bom? E os quadradinhos eu fiz medindo 3 por 3. Então, aqui tem 20 centímetros de comprimento, 3 de largura. E aqui tem 3 por 3 em cada quadradinho. Professora, precisa ser essa medida? Não. Vocês estão livres para fazer, tá bom? Bom, aí fora esses quadradinhos, que são as 5 técnicas, eu pedi para fazer a variação aí da tonalidade da fatura, que é o degradê, do escuro até o claro. É isso, Renato? A dúvida? Juliana, entendeu agora? Tá tudo certo? Então, vamos lá. E para finalizar a atividade, ok, Juliana. De nada. E para finalizar, eu quero que vocês criem um desenho que tenha essa noção de perspectiva. Eu tenho uma ideia, acho que é bem bacana, mas aí vocês que vão criar o de vocês, tá bom? Eu tenho aqui, ó, tá vendo? São casas. Só que eu usei 2 pontos de perspectiva. Tem um ponto de um lado da folha e tem um ponto do outro lado da folha. E aí, eu subi como se fosse um triângulo, depois desci do outro lado. São as linhas convergentes. Eu quero que vocês criem um desenho que vocês quiserem, usando aí esse ponto de fuga, as linhas convergentes, a linha do horizonte, ok? Para dar essa noção de perspectiva. Então, professora, o que eu vou desenhar? Agora eu vou lá para o final, tá bom, gente? Já deu para vocês entenderem aí. Então, na atividade, olha lá. Tá aqui falando assim, faça o sombreamento nas imagens abaixo. Só que eu vou deixar livre. Vocês vão criar o desenho de vocês. Não necessariamente tem que fazer esse. Aqui, ó, é uma cidade com casas, garagem. O que eu quero que vocês façam é que usem ponto de fuga, a linha do horizonte e as linhas convergentes. Então, marca aí, atividade do dia. Faça um desenho que contenham linha do horizonte, ponto de fuga, linhas convergentes. Professora, como é que vai fazer isso? Deixa eu pegar aqui a minha lousa. Nós vamos ter que dar essa noção de perspectiva, tá bom, gente? Como é que dá essa noção de perspectiva? Pensa que vocês estão aí na ponta de uma avenida, ou ó, fui na praia. Cheguei na praia, o que vocês enxergaram nessa praia? Vocês vão pensar que o que está próximo a vocês está maior e o que está distante está menor, certo? Então, vocês vão fazer um desenho usando tudo isso que está aí. Minha luz está molhada. Vamos lá. Usa. Então, aqui, ó, cheguei na praia. Eu gosto sempre de citar do Guaiúba, que dá para a gente ver bem. Aqui, a linha do horizonte, ok? As linhas têm que todas irem para esse ponto. Então, eu vou abrir como se fosse um triângulo, ok? Ponto de fuga, ou meu ponto de vista. É onde eu estou. Eu estou olhando daqui. O que está aqui, ele é muito maior. O que está lá, ele é menorzinho, certo? Então, eu vou criar
Professora, pode ser uma rua? Pode. Começa maior, vai diminuindo. Tá bom? E aí o que está aqui, ele é maior, porque eu estou bem próximo. O que está aqui, ele é menorzinho, porque está mais distante. E aí vocês vão criar o desenho que tenha isso, linha do horizonte, ponto de fuga e linhas convergentes. Professora, como é aquele que você fez? Então, eu fiz 2 pontos, gente, ó. Eu coloquei um ponto de um lado, já fiz um pontinho, tá vendo? Coloquei um ponto do outro. Eu abri as linhas para cima, para baixo, para cima e para baixo. Passei uma linha aí do horizonte. Eu vou fazer o desenho aqui, centralizado, tá bom? E aí, pode fazer uma casa, não sei o que vocês acharem melhor. Começa aí a casa. Aqui vai dando menor, porque vai descendo, ó. E aqui eu vou diminuindo. Tá? Aqui a mesma coisa. E aqui pode virar uma rua, lembrando que todas vão para o mesmo ponto. Então, eu quero fazer uma rua, lá é o final da rua, aqui é o final da rua, pensa aí nesses 2 pontos. E aí vocês vão criar o desenho de vocês, tá bom? Combinado? Então, o que vocês têm que fazer mesmo? Criar um desenho que dê noção de perspectiva, que tenha linha do horizonte, linhas convergentes e ponto de fuga. Lembrando que o ponto de fuga é o início, é onde vocês estão, é o seu ponto de vista. Como vocês enxergam a figura vista lá no longe, lá longe mesmo. Então, o que está próximo fica maior, o que está distante fica menor. E aqui eu tenho as 3 atividades que nós desenvolvemos hoje. A primeira foi a letra do meu nome. A segunda, nós fizemos a régua degradê. E aqui nós fizemos as várias técnicas estudadas hoje. E por fim, aí, um desenho que dê essa noção de perspectiva. Eu fiz 2 pontos, um de cada lado. Professor, eu quero fazer só um ponto. Então, pode usar essa técnica aí do triângulo, tá bom? E, ó, a nossa aula já chegou ao fim. Então, eu vou ficando por aqui, desejando aí que vocês tenham uma excelente férias. E, se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos, tá bom? Gente, descansem bastante, curtam bastante, mas, ó, sem ficar saindo de casa, hein? Então, ó, obrigada pela participação de todos e até mais, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau!